Fala galera, tudo bem com vocês? Pois é, agora não tem para onde correr, agora o negócio ficou sério, é tudo ou nada e chegou a hora da gente conhecer os quatro semifinalistas da Copa Libertadores da América. Teremos quatro jogos emocionantes, es- a gente espera que sejam quatro excelentes jogos também para a gente poder assistir, né? E quem está aí na torcida pelo seu time nas quartas de final, com certeza já começa a dar aquele nervosinho, aquele friozinho na barriga, porque é decisão. Perdeu, tchau. Empatou, dependendo do time, tchau. Vacilou, vai embora, volta para casa, não é hora mais de errar e é isso aí, porque é assim que é a Libertadores. Beleza, galera? Então, antes da gente falar um pouco do que vai ser esses jogos, já quero te pedir, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha o link desse vídeo aí pelo Instagram, lá no direct do seu Instagram, WhatsApp, Telegram, espalha aí para a galera, beleza? Bem, primeiro jogo que nós vamos ter dessa quarta de final, dessa jogos de volta, né? Vai ser River Plate contra o Colo-Colo, jogo na Argentina. O River, que é o franco favorito nesse duelo. O primeiro jogo foi empate, o Colo-Colo jogou muito bem, conseguiu segurar o ímpeto do River Plate, empatou o jogo por 1-1. Agora, o Colo-Colo tem a difícil missão de segurar o River diante da sua torcida. Um River que vem de uma vitória por 1-0 no La Bombonera contra o Boca Juniors, seu maior rival, um dos maiores clássicos do futebol mundial, e o River ganhou depois de alguns anos. Então o River vem forte para essa decisão, vem forte para cima do Colo-Colo, confiante, ganhou de 1-0 do Boca com gol do ex-jogador do Fluminense, o Lanzini, né? E ele, inclusive, a dúvida se ele vai entrar como titular ou não nesse jogo contra o Colo-Colo, né? O Colo-Colo, que não jogou esse fim de semana, aí CBF, olha isso aí, CBF, você que fica aí colocando um calendário pesado nos times brasileiros, olha o que eles estão fazendo para valorizar o time que está disputando a Libertadores, uma fase final de Libertadores da América, né? A Federação Chilena adiou o jogo do Colo-Colo, o Colo-Colo está descansando desde o primeiro jogo contra o River Plate, está só treinando e está se preservando e trabalhando para esse jogo da volta contra o River Plate. Beleza? O River que vai ter ele na sua provável escalação, ele tem o desfalque do zagueiro Paulo Dias, mas vem com um time muito forte. Armani no gol, a sua linha defensiva com Bustos, Pazella, Fonseca e Marco Acunha, seu meio-campo com Kranjviter, Simon e Nátio Fernandes. E ali a sua linha de ataque com Meza, Miguel Borja e Etcheverry. E aí a dúvida é se vai ser o Etcheverry ou se vai ser o Lanzini, o time do técnico Marcelo Gallardo, que voltou e voltou com tudo para o River Plate, um dos fortes candidatos a ganhar essa Copa Libertadores da América. Lembrando que a decisão é em Buenos Aires e muito provavelmente no estádio do River Plate, beleza, galera? Então o Colo-Colo, que vai estar desfalcado do zagueiro Falcão, vai vir com a provável escalação do goleiro Cortez, aí a sua linha defensiva com Isla, Saldívia, Emiliano Amor e o Weinberg. No seu meio-campo vai ter o Pavês, Leonardo Gil, um bom jogador, e Arturo Vidal, bem conhecido aí da torcida brasileira, principalmente da torcida rubro-negro carioca e do Furacão. Na sua linha de ataque, Carlos Palácios, Cepeda e Correia. Esse é o time de Jorge Almiron. Eu não acredito que o Colo-Colo vai para cima do River Plate. Acredito que vai tentar segurar esse placar do empate para levar para os pênaltis ou numa escapada fazer um gol e ali ganhar sua classificação. Mas eu acredito que o River Plate vai ganhar esse jogo. Não acho que vai ser tão fácil como a minha previsão anterior, né? Eu achava que ele iria ganhar os dois jogos, mas o Colo-Colo está se mostrando ali ser um
time que vai ser difícil e vai vender bem difícil para o River Plate. Então, acho que vai ser um jogo mais complicado, porque hoje em dia é muito difícil você jogar contra um time que coloca ali 2 linhas de 4 na frente da área, às vezes uma linha de 5 e uma linha de 4, forma-se um paredão e fica muito difícil para um time entrar por essas linhas e conseguir espaço para fazer algum gol. Mas a gente sabe que Libertadores, River Plate é sinônimo de muita pressão diante da sua torcida, pressionando, vai virar aquele caldeirão e começa, se tiver 0-0 até os 20, 25 minutos do segundo tempo, vai começar aquele chuveirinho, bola na área, o pessoal se jogando na área pedindo um pênalti, aquela pressão psicológica, e eu acho que o River vai se classificar sim. O outro jogo que nós teremos vai ser Atlético Mineiro e Fluminense, o primeiro duelo aí de times brasileiros nessa quarta de final. O Fluminense, que ganhou o primeiro jogo no Maracanã, né? Foi um jogo que foi bem morno, o Fluminense aproveitou melhor a oportunidade, né? Mas o Fluminense aí que está tendo que dividir as suas atenções com o Campeonato Brasileiro, já que ele perdeu novamente a segunda derrota seguida do Fluminense no Campeonato Brasileiro e perdeu o Clássico para o Botafogo e entrou para a zona de rebaixamento. Então, isso com certeza pesa nesse momento, já que estamos em reta final também de Campeonato Brasileiro, mas nenhum time quer abrir mão da Taça Libertadores da América. E o Fluminense, atual campeão, não vai querer deixar escapar essa classificação, já que ganhou o primeiro jogo. Se perder o jogo por até um gol de diferença, a disputa da vaga vai ser nas penalidades, e ali o Fluminense tem um grande trunfo, que é o goleiro Fábio, que é um dos melhores goleiros do país atualmente, mesmo com a idade que tem, né? Talvez uma das maiores injustiças seja o Fábio não ter sido convocado para a seleção em algum momento da sua carreira, porque desde quando apareceu no cenário nacional, no futebol, o Fábio sempre atuou em alto nível, né? O Atlético Mineiro vem empolgado, já que ganhou o último jogo do Campeonato Brasileiro por 3-0, né? A torcida pôde ver ali que o time do Galo tem potencial para ir mais longe nessa Libertadores, tem time sim para ganhar o Fluminense, mas o Fluminense, como todo mundo já sabe, é o atual campeão, tem um esquema bem definido hoje pelo Mano Menezes, é um sistema defensivo sólido. Thiago Silva ainda é dúvida, mas ele jogando fica um sistema defensivo mais forte ainda, principalmente porque, além de jogar muito bem, além de sobrar no futebol brasileiro, o Thiago Silva ele é um técnico dentro de campo, orientando os seus companheiros, colocando cada um dentro da sua posição, dando ali o atalho, ajudando os companheiros dentro de campo, e isso facilita com que o sistema defensivo do Fluminense se torne muito forte, né? O retrospecto do Fluminense com o Thiago Silva é de tomar poucos gols. Na Copa acabou tomando bastante gol, é verdade, mas o Thiago Silva dá uma solidez a essa zaga do Fluminense, ou em qualquer time que ele fosse jogar aqui no futebol brasileiro, porque é um excelente zagueiro, né? O Atlético Mineiro vai ter o desfalque do Saravia, do Otávio, do Vargas e do Zarate, perdão. E aí provavelmente vai vir com um time com Everson no gol, Bruno Fux ou Mariano, Batalha, Alonso e Guilherme Arana na sua linha defensiva, no meio-campo com Alan Franco, Fausto Vera e Scarpa, e no seu ataque Bernard, Paulinho e Hulk. E quem está ali talvez possa entrar nesse time no lugar do Bernard é o Igor Gomes. Esse é o provável time que o Gabriel Milito vai colocar em campo. É um time muito forte, principalmente do meio para frente. O seu ataque é muito forte. O Guilherme Arana, jogador de seleção brasileira, um dos melhores lateral esquerdo do país na atualidade, né? Se tratando de jogador brasileiro, na minha opinião, é o melhor lateral brasileiro atuando no Brasil, disparado, né? A gente tem essa escassez de lateral, tanto esquerdo quanto direito, mas na lateral esquerda ele é absoluto aqui no Brasil, não tem nem muito o que discutir. Já
o Fluminense não vai contar com o Nonato, né, que é um jogador importante, ele não é titular, mas está sempre entrando nas partidas. No último jogo contra o Botafogo, ele sofreu uma grave lesão, fraturou o nariz. Graças a Deus já está tudo bem com ele, mas ele vai ficar um tempo aí afastado dos gramados. E também quem não pode jogar pelo Tricolor na Libertadores é o Gabriel Fuentes, né, que é um reforço do Fluminense, mas não pode jogar na Libertadores. O Fluminense que deve vir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e o Marcelo na linha defensiva, meio campo com Bernal, Martinelli, Ganso, e o ataque, que é muito bom, esse ataque do Fluminense, é muito interessante, com John Arias, melhor jogador do time, o Serna e o Cauã Elias. Esse é o time que o Mano Menezes deve colocar em campo, isso se ele não mudar de ideia por algum motivo, se ele, de repente, quiser tirar alguém do ataque, colocar um meio-campo mais recuado, mais forte defensivamente, para tentar segurar esse placar de 1-0. A verdade é que o Fluminense não pode pensar só em se defender amanhã. Vai precisar também atacar, vai precisar ficar com a bola, vai precisar jogar, porque se deixar só o Galo com a bola, vai sofrer uma pressão muito forte na Arena MRV, e a gente sabe que o Galo, apesar de ser uma incógnita, ora joga bem, ora joga mal, ora joga muito mal. Se for um dia inspirado, se for um dia que o ataque encaixar, um dia que o Hulk estiver inspirado, vai ser muito difícil de segurar o Galo diante da sua torcida, né? Então vai ser um jogo difícil, muito difícil para o Fluminense, e nós estamos esperando um grande jogo. Um jogo, uma decisão que está em aberto. 1-0 é uma vantagem muito boa para o Fluminense, mas é a vantagem mínima. O Fluminense empatando já passa direto, 1-0 ou qualquer placar com a diferença de um gol a favor do Galo, penalidades, e aí é muita emoção, já que o Galo tem ótimos cobradores, mas o Fluminense também, além de ter bons cobradores de pênalti, tem ali em seu favor o excelente goleiro Fábio. Beleza? O outro jogo, que é o segundo duelo entre brasileiros, é o jogo, acho que mais esperado da noite, provavelmente o melhor jogo aí dessas quartas de final, em questão de emoção, em questão da gente ver como vão se comportar os times São Paulo e Botafogo. Por que eu estou falando isso? Porque o São Paulo é um time tradicional na Libertadores, é um time que tem tradição, que tem camisa, que sabe jogar essa competição. A gente viu no primeiro jogo o Botafogo amassar o São Paulo teve uma postura que deixou a sua torcida revoltada. Se eu fosse torcedor tricolor, eu estaria bem chateado também, estaria revoltado de ver o time jogar de maneira tão covarde como foi no primeiro jogo, principalmente no primeiro tempo, onde o São Paulo abriu mão de jogar futebol, parecia um time pequeno jogando estadual, ou aqueles times do interior jogando aquelas primeiras rodadas, né, primeiras fases da Copa do Brasil contra um time grande. Então, assim, se retraiu o tempo todo, abriu mão de jogar bola, abriu mão de ficar com a bola, e foi um amasso, um atropelo do Botafogo. E aí que é o interessante, porque existe esse equilíbrio, acabou pesando, de repente, ali a camisa do São Paulo, já que não tomou gol. O Botafogo não soube aproveitar, é um time que ainda não tem essa tradição em Libertadores, mas é um time muito forte. Tem hora que esse tabu fica do lado de fora. No primeiro jogo não ficou. O Botafogo poderia ter terminado o primeiro tempo tranquilamente por 3-0, poderia ter matado todo o confronto dessa quarta de final no primeiro tempo do primeiro jogo, mas manteve o São Paulo vivo. O São Paulo agora, que vai jogar diante da sua torcida, no Morumbi, um estádio que eles conhecem muito bem e onde eles se sentem muito à vontade em poder jogar. Então, é um jogo bem interessante de assistir, de acompanhar. Botafogo, o melhor time brasileiro na atualidade. O São Paulo, um time com muita tradição. O favoritismo, que era 100% do Botafogo antes do primeiro jogo, já não é tão grande assim esse favoritismo. Já começa
a dividir um pouco. Porém, ainda acho o Botafogo mais favorito para esse confronto. O Botafogo, que é um time muito forte, com muita intensidade, tem um ataque muito bom. É um quarteto ali de atacantes que se movimentam muito, são muito habilidosos, principalmente o Almada e o Luiz Henrique, né? Junto ali com o Igor Gomes e o outro atacante, o Savarino, né? Savarino e Almada um pouco mais recuado, mais pelo meio, e o Igor Gomes e o Luiz Henrique atacando mais. O Igor Jesus mais ali centralizado e o Luiz Henrique mais pela ponta. O Pantera que ele, junto com o Almada, são dois jogadores que gostam do drible, gostam do 1 a 1. O Almada, geralmente tira 2, 3 jogadores numa jogada só e ali destrói completamente um sistema defensivo. O Botafogo é um dos poucos times na atualidade no Brasil que tem 2 jogadores no seu elenco capazes de fazer isso, de numa jogada rápida tirar 2 jogadores da marcação, deixar 2 jogadores para trás e colocar o seu atacante de cara com o goleiro em condição de fazer um gol. Então vai ser um jogo bem interessante de ver. O São Paulo, que provavelmente vai vir com o Rafael no gol, aí a sua linha de defesa com Alan Franco, Arboleda e Sabino. Lembrando que o Zubeldia tem colocado aí 3 zagueiros, né? 3-5-2. E no meio-campo, com Rafinha, Bobadilha, Luiz Gustavo e Wellington. E depois no ataque, Lucas Mouras e o William Gomes e o Caleri. Beleza? Esse é o técnico do Zubeldia, Zubeldia Alegria. É um time muito bom também, porém, eles vão enfrentar nada mais nada menos que o Botafogo, que virá com John, Vitinho, Basto, Alexander Barbosa e Alex Telles, ou o Marçal, mas acredito que o Alex Telles amanhã será o titular. E eu quero dar um destaque aqui para o Alexander Barbosa, que é um excelente zagueiro. Os últimos jogos que eu acompanhei do Botafogo, ele tem jogado muito bem. Quando ele não joga de forma afobada, atrabalhoado, que ele chega de qualquer jeito no atacante, dá uns carrinhos meio maluco, muito perigoso. Quando ele joga com a cabeça no lugar, é um dos melhores zagueiros atuando no Brasil. Está muito seguro, está num time que está jogando bem redondinho, sistema bem encaixado, e isso facilita muito. Meio campo do Botafogo, Gregory e Marlon Freitas, e aí um pouco mais adiante, Savarino e Almada, e no ataque, Luiz Henrique e Igor Jesus. Esse quarteto aí fica mexendo o tempo todo. Gregory e Marlon Freitas, no primeiro jogo, eles anularam o time do São Paulo. O Lucas Moura não viu a cor da bola. O Caleri mal conseguia dar prosseguimento a uma jogada, né? Então, assim, colocou muita dificuldade ao time do Zubeldia. É um duelo bem interessante, para mim vai ser um dos melhores jogos aí dessas quartas de final, né? E fechando essas quartas de final, nós teremos nada mais, nada menos do que Peñarol e Flamengo. É um jogo muito aguardado pela torcida do Flamengo, a torcida que está pedindo a saída do Tite, né? Mais um técnico passando ali por esse potente time do Flamengo que não consegue extrair o melhor desse time, e a torcida já não aguenta mais o Tite. Fato é que nós, flamenguistas, temos esperança nessa classificação, mas para isso a gente vai enfrentar um Peñarol que é acostumadíssimo a jogar Libertadores, é um time tradicional na Libertadores, tem peso na sua camisa sim. Ah, mas eles não conquistam um título de Libertadores desde os anos 80. Mas é assim, Libertadores é dessa forma. Um time enjoado, um time uruguaio que tem tradicionalmente muito forte defensivamente. Esse time especial dirigido pelo Diego Aguirre é muito rápido em suas transições. Nós podemos atestar isso no primeiro jogo contra o Flamengo. Primeiro tempo, então, eles se sentiram à vontade no Maracanã. Poderiam ter terminado o primeiro tempo com 2-0 se o atacante tivesse caprichado um pouquinho mais na finalização no final do primeiro tempo, né? O Peñarol, que já ganhou o seu primeiro jogo fora, ganhou de 1-0 do Flamengo em pleno Maracanã, está numa situação mais confortável. Os times vivem momentos totalmente diferentes. O Flamengo que vem
muito irregular, perdeu mais um jogo no Campeonato Brasileiro, não vem jogando bem, quando joga bem não ganha, e o Tite aí balançando no comando técnico do Flamengo. Há quem diga que já, caso ele não se classifique, ele já volta demitido do Uruguai. Eu, particularmente, não acredito nisso, mas é o assunto que está sendo ventilado, é que a permanência dele no Flamengo está diretamente ligada à classificação, né? O Peñarol, que no Campeonato Uruguai vem muito bem, no Campeonato Uruguaio, está invicto a 4 jogos, vem de 3 vitórias e um empate. É um campeonato que está começando agora também, é um time que está mais fresco também. Os times brasileiros já vêm com mais de 30, 40 jogos na temporada, e os times uruguaios e argentinos vêm com bem menos jogos para essa fase, e ganhou o seu último jogo, o Peñarol, por 5-0, então vem com uma confiança lá em cima, porque ganhou o primeiro jogo de 1-0, o jogo seguinte aplicou uma goleada de 5-0, então eles estão bem seguros dentro daquilo que eles precisam fazer, porque eles vão jogar na condição de que eles mais jogam, o time adversário tendo que sair para fazer o resultado e eles numa transição rápida. São muito fortes defensivamente, eles apostam nisso, no seu jogo defensivo para segurar o ímpeto dos adversários e numa transição para matar um jogo num contra-ataque. Tem sido assim durante essa Libertadores, quando precisa ser, né? A não ser quando são times mais fracos, reconhecidamente mais fraco que eles, e jogando em casa, aí eles saem um pouco mais para o jogo, mas quando eles estão numa situação como é de agora, jogar contra um Flamengo, que é um time muito bom, né, individualmente, nome por nome, é muito mais forte do que o Peñarol, eles se seguram, eles recuam os seus jogadores e saem em transição muito rápida. Isso o Diego Aguirre falou diversas vezes, inclusive na semana passada ele disse que faria dessa forma, fez conforme falou, inclusive ele falou que sairia em transição rápida, aproveitando os espaços e as brechas e falhas defensivas do Flamengo. As palavras dele foram falhas defensivas do Flamengo, e foi exatamente isso que eles fizeram durante todo o jogo no Maracanã. Então, Peñarol, que provavelmente vem com um time muito semelhante àquele que jogou no Maracanã, com o goleiro Aguerre, o Pedro Milães, o Léo Coelho, Javier Mendes, o Guzmán Rodrigues e Maximiliano Oliveira. É uma linha defensiva de 5 jogadores. E no meio-campo com Eduardo Darias, o Damian Garcia, um excelente jogador, e o Leonardo Fernandes também, que é muito bom jogador. E no ataque, o Javier Cabreira, que fez o gol no Maracanã, e o Maximiliano Silveira, né? Esse é o time do Diego Aguirre. Tecnicamente, time por time, o do Flamengo é bem melhor, mas em campo não é o que está se mostrando. O Flamengo não consegue jogar um bom futebol na mão do Tite. O Flamengo, que continua com os mesmos desfalques, que provavelmente a maioria deles, né, na verdade, só voltam no ano que vem, que é o caso do Pedro, Everton, Cebolinha e do Vinha. Ainda conta com o desfalque do Michael e do Luiz Araújo. O Wesley é dúvida, mas provavelmente vai estar à disposição. E nós temos aí também a expectativa de Gabigol estar à disposição no banco de reservas para esse jogo de quinta-feira, né? O Gabigol, que vive essa situação com o Tite não gosta do Gabigol, o Gabigol não gosta do Tite, a gente não sabe exatamente o que ocorre porque eles não abrem, mas fato é que o Tite tirou o Gabigol da sua rota, e aí por pressão agora, até porque o Carlinhos não tem condições de estar no time do Flamengo, ele vai ter que deixar um pouquinho o seu orgulho de lado, suas questões pessoais, porque o Flamengo é maior do que qualquer jogador, do que qualquer técnico, e ele precisa abrir mão de questões pessoais e colocar o profissionalismo à frente de tudo. E para isso ele precisa levar o Gabigol, sim, o Gabigol, que é um jogador importante, a gente sabe do que ele é capaz, vive um mau momento já há praticamente 2 anos, mas quem sabe ele gosta de jogos assim. Quando ele fez o gol
da Libertadores contra o Atlético Paranaense, ele também não estava num bom momento, ele já vinha numa queda de rendimento, mas fez o gol decisivo e o Flamengo foi campeão da Libertadores em 2022. O Flamengo que provavelmente virá com a seguinte escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Aí a grande surpresa, Léo Ortiz, que é surpresa só para o Tite, né? Léo Ortiz, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Plata, né? A galera aí comentando muito sobre essa situação do Plata também, que a vida toda jogou pelo lado direito e o Tite o está escalando pelo lado esquerdo. Isso tem gerado muitos comentários nas redes, o pessoal reclamando muito, como se o Tite não conhecesse o time que tem nas mãos. E a gente já viu que ele gosta realmente de contrariar tudo e todos. É uma teimosia sem tamanho. Ele fez isso na seleção brasileira e tem feito isso no Flamengo também. Luiz Araújo, quando estava jogando com ele, que sempre se sentiu confortável do lado direito, ele colocava no lado esquerdo, e o Bruno Henrique, que sempre se jogou melhor pelo lado esquerdo, ele colocava no lado direito. Mas esse é o Tite, todo mundo já conhece, e a diretoria sabia que ele era assim antes de contratá-lo. Então, a diretoria também tem grande culpa naquilo que é o Flamengo de hoje. Time por time, o Flamengo deveria sobrar nesse confronto, mas esse Flamengo não tem jogado futebol que é capaz, vai ser muito difícil. Eu acredito na classificação. Por ser flamenguista, eu acredito na classificação. Mas, falando a real, está muito mais para o Peñarol, está numa situação muito e muito confortável, já que precisa apenas não levar gol, que para eles não é muito difícil, não levar gol e vai se classificar. Beleza? Então, os meus palpites, né, para esses jogos: passa o River, passa o Botafogo, passa o Galo e passa o Peñarol, apesar da minha torcida ser para o Flamengo passar. Agora, falando de futebol, falando aqui honestamente, não colocando o coração de torcedor à frente daquilo que todos nós temos visto de futebol, passa o Peñarol, né? Então, uma semifinal de River e Atlético Mineiro, Botafogo e Peñarol seria maravilhoso, seria também espetacular. Existem algumas possibilidades aqui de semifinais e finais que seriam maravilhosas para a gente acompanhar. Principalmente é o que eu mais queria ver, River e Flamengo na final, mas eu acho bem difícil o Flamengo passar na quinta-feira. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho e compartilhe esse link com os amigos, beleza? Até a próxima. Fui!